E depois de quase 2 anos produzindo conteúdo de forma regular para o canal, conseguimos atingir a meta de 100 mil inscritos no dia 24 de julho desse ano. E eu não poderia estar mais contente com essa conquista. O meu objetivo mínimo sempre foi chegar a 100 mil inscritos e a 100 vídeos produzidos. E com esse exato vídeo que você está vendo agora, chegamos a essa marca. E é bizarro pensar que um canal que eu criei lá em 2012 para fazer uns vídeos cagados de Minecraft chegaria tão longe. Mas eu fico realmente muito feliz de ter esse reconhecimento. Eu até pensei em colocar alguns trechos desses primeiros vídeos que eu fiz há mais de 11 anos atrás, lá em 2012, mas eu desisti bem rápido porque esses vídeos não são a coisa que eu mais me orgulho no mundo. Eles definitivamente são um produto do seu tempo. Mas o que esse vídeo se trata realmente? Bem, podem tratá-lo como um especial de 100 mil inscritos, e nele eu estarei respondendo algumas perguntas que vocês me enviaram lá na aba comunidade do meu post, agradecendo pelo 100k. Vale lembrar que foram muitas perguntas, então eu não vou conseguir responder todas, mas eu vou tentar responder a maioria. E também tiveram muitas perguntas parecidas, então eu vou pegar apenas uma delas, ok? E também é importante citar que eu já fiz um vídeo há mais de um ano atrás em comemoração aos 10 mil inscritos, onde lá eu também respondi algumas perguntas. Esse é um dos vídeos menos vistos do canal, então eu acredito que muitos de vocês nem sabem da sua existência. E infelizmente acredito que esse vídeo entre na lista também, mas não importa muito. Acho que é necessário vídeos como esse existirem no canal. E inclusive um fato interessante é que esse vídeo está programado para sair exatamente no dia do meu aniversário, então parabéns pra mim, eu acho. Então agora vamos para as perguntas. A primeira pergunta é do José Adrian, e ele perguntou sobre qual é a origem do nome Semideus. É uma história bem longa para falar a verdade. Esse não foi o nome que eu inicialmente coloquei no canal, mas eu mudei para Semideus logo nas primeiras semanas de existência dele, se não me falha a memória. Eu escolhi ele porque eu era muito fã de mitologia grega quando eu era criança, e além disso naquela época estava lançando os filmes do Percy Jackson, então o meu hiperfoco estava bem direcionado nesse mundo, digamos assim. E também eu quis colocar esse nome por causa de ter um usuário aleatório em algum fórum que eu me deparei nessa época, que usava o nome Semideus sem o Y, escrito na forma correta mesmo. Então as duas coisas se ligaram e eu decidi colocar esse nome. Inclusive houve uma época enquanto eu já estava produzindo vídeos que eu pensei seriamente em mudar apenas para Semi, principalmente porque eu tenho a paranoia de que algumas pessoas me acham meio egocêntrico por ter esse nome. E eu definitivamente não quero passar essa imagem, mas eu acho que isso é só a ansiedade falando. E pelo menos aqui no canal o nome Semideus não passa isso, pelo menos para a maioria, enfim. O Arthur Simões perguntou de que estado do Brasil eu sou de São Paulo. O Lince perguntou se eu tenho hobbies fora do canal e se eles afetam como eu faço os meus vídeos. Sim, eu tenho muitos hobbies, muitos deles surgem do nada e perdem a graça uma semana depois, mas existem alguns que eu mantenho de forma regular, apesar da intensidade deles variarem. Eu curto muito consumir coisas, sejam filmes, séries, jogos, animes, livros, mangás e etc. E eu também curto muito escrever e desenhar. Inclusive eu tenho um Instagram de desenhos caso você se interessa por esse outro trabalho que eu tenho. Eu vou deixar o arroba aí na tela e o link na descrição também. E sobre eles influenciarem os meus vídeos, eu acredito que tudo que eu faço e tudo que eu me interesso de uma forma ou de outra vem parar nos vídeos. Mesmo que de uma forma bem sutil como um easter egg ou uma breve passagem, mas eu vou falar mais sobre isso em breve. O Bernard perguntou se os vídeos de Iceberg saturaram. Isso é algo um pouco difícil de dizer por diversos fatores. Na minha opinião, Iceberg é uma coisa que veio pra ficar, e sempre vamos ter vídeos sendo feitos, porque é um formato que dá pra abranger muita coisa diferente, e isso varia de comunidade para comunidade. Quando você analisa o nicho de icebergs no YouTube em inglês e em espanhol principalmente, você vê uma exploração muito grande desse formato. É bastante difícil você encontrar algum tema que essas comunidades já não tenham explorado, principalmente no YouTube em espanhol. É bizarro, os caras fazem iceberg de praticamente tudo, mas quando se olha para o que foi feito em língua portuguesa, dá para ver que realmente houve uma produção massiva desse tipo de conteúdo. Só que, como eu sou parte da comunidade de criação de imagens de iceberg, eu sei que nem todo o potencial desse formato foi explorado aqui. Ainda existem vários jogos, franquias ou conceitos mais abrangentes mesmo que não tem vídeos em português. Então, pelo menos na minha opinião, ainda existe espaço para produzir esse tipo de conteúdo. E outra coisa que pode dar essa sensação é o fato de muitos youtubers grandes terem parado de fazer vídeos nesse formato, tanto na gringa quanto no Brasil. Mas na minha humilde opinião ainda existe espaço para ser explorado e pessoalmente eu ainda tenho algumas ideias, mas sendo sincero elas já estão acabando.
O Hiroshi perguntou se eu pretendo fazer icebergs de filmes, séries e animes para o canal, e se eu pretendo fazer uma faculdade. Bom, eu pretendo sim trazer icebergs mais clássicos, digamos assim, abordando algumas franquias de séries, animes e filmes e até jogos. Só que todas as ideias de vídeos que eu tenho são bem nichadas, então não sei se vão dar certo. E em questão da faculdade, eu sou graduado em jornalismo, mas nunca exerci a profissão e também não me identifico muito mais com ela hoje em dia. E se fosse para fazer uma hoje em dia, eu provavelmente faria design gráfico ou animação. Eu já tenho alguns cursos livres nessas duas áreas. O Poison perguntou como eu me sinto de saber que existem canais que se inspiram em mim. Eu me sinto muito bem, dada a forma como eu produzo vídeos, é relativamente fácil notar quando algum canal se inspira em mim por alguns elementos no vídeo. É claro, sempre com um toque particular daquele criador. E isso é sempre bem interessante. Faz com que eu veja que o trabalho que eu faço inspira pessoas e esse sempre foi o objetivo. Eu sempre tento incentivar de alguma forma deixando um comentário quando eu encontro algum canal pequeno que me chama atenção, porque é sempre bom ter mais gente nesse nicho. O Sky Soulsborne perguntou qual é o vídeo que eu mais gostei de fazer e o que mais deu trabalho. A parte do vídeo que mais deu trabalho é mais fácil de falar. Foram dois vídeos, o iceberg das farsas e o iceberg dos mistérios obscuros, que são justamente os dois maiores vídeos do canal, sendo que a pesquisa por trás dos dois foi bem extensa. Agora, falando do que eu mais gosto, é um pouco mais difícil, porque tem vários que estão no mesmo nível pra mim. No momento, os que eu mais me sinto orgulhoso são os seguintes: o vídeo sobre as estéticas dos anos 2000, o das micronações, o dos jogos Flash e o da evolução especulativa. O Rafael perguntou quais são as 5 bandas que eu mais gosto, e elas são as seguintes: The Magnetic Fields, R.E.I.M., o Boards of Canada, Slowdive e o The Flame Lips. E falando nisso, o Stephen Merritt, que é a mente por trás do Magnetic Fields, é uma das figuras mais subestimadas da música, na minha opinião, sendo talvez um dos maiores letristas vivos da música. A maioria dos seus trabalhos são sempre muito bem escritos, inclusive esse cara é uma máquina, já que além do Magnetic Fields ele possui outros 3 projetos, sendo sua carreira solo o The60s e o Future Bible Heroes, que eu acredito que todos valem a pena ouvir. E ainda nesse tema, o Akatoshi me perguntou sobre os meus álbuns favoritos. Como eu sou um grande nerd, eu gosto de organizar meus álbuns favoritos no formato 3x3, dando no total 9 álbuns que eu curto e recomendo, e são eles: The Wasp Nashes do The60s, o Oshimi Battles The Pink Robots do Flame Lips, Selected Ambient Works do Aphex Twin, Automatic for the People do R.E.I.M., Sovlak do Slowdive, Life Wish Patient do R.E.I.M., 69 Songs About Love do Magnetic Fields, Music Hazard to the Children do Boards of Canada e o Holiday do Magnetic Fields. E sim, eu falei todos os nomes errados, são nomes muito difíceis. Mas isso é o que eu venho curtindo agora, a qualquer momento pode haver trocas. O Mecha Porco me perguntou o que eu acho das pessoas fazendo reacts dos meus vídeos. Eu com certeza apoio todo mundo fazer react do meu trabalho. Eu só não assisto porque eu sinto muita vergonha, mas eu fico feliz quando alguém faz. O Adrian basicamente me perguntou qual foi o processo de desenvolver a identidade visual dos meus vídeos e como eu cheguei a editar da forma que eu edito hoje. Bem, como muitos de vocês já perceberam, a estética dos vídeos são muito influenciadas pela estética de canais de televisão. Acredito que as minhas principais inspirações são o Adult Swim e a Era City do Cartoon Network. Eu sempre tento passar a vibe que esses canais passam ou passaram, principalmente porque essa atmosfera é bem nostálgica para mim. Para desenvolver isso, eu me inspirei bastante também no canal gringo Rebel Taxi, que é um dos canais mais estilosos que tem no YouTube. Toda a estética dos seus vídeos faz parecer que eles foram tirados lá da Nickelodeon e do Cartoon dos anos 2000. E nas transições dos vídeos dele, ele tenta emular as telas de loading de videogames. Então eu peguei essa ideia e adaptei da minha forma, sempre também colocando outras coisas que eu gosto no meio disso. E sobre como eu edito, isso veio de decisões que eu simplesmente tive a ideia e decidi arriscar. Eu sempre tento deixar cada vídeo único, sempre tentando colocar algum elemento diferente. O Rafael me perguntou se tem algum assunto que eu ia fazer vídeo e eu não fiz. Bem, a resposta é sim e não. Existem vários vídeos que eu iniciei o roteiro, mas decidi por N motivos não seguir em frente. Muitas das vezes, inclusive, isso ocorre por causa que o tema é pesado demais e eu acabo não me sentindo confortável de fazer vídeo sobre. Só que geralmente eu não costumo descartar completamente algum assunto. Se eu acho que algum tema não funcionou em um vídeo solo, eu sempre consigo enfiar aquele assunto em um outro vídeo com um tema semelhante. É claro, fazendo algumas alterações. Grande parte
parte dos meus vídeos são meio que um Frankenstein, já que às vezes eu costuro até 3 ideias de vídeos em um só, e isso é bem frequente inclusive. Só que existe alguns que eu de fato não consegui aproveitar, como um vídeo sobre SCPs que eu desisti na metade porque ler artigos de SCP é às vezes bem confuso, principalmente no recorte que eu estava pensando. Mas enfim, talvez essa ideia seja revivida algum dia. Ele perguntou qual é o meu top 10 de filmes. Na verdade eu tenho uma lista lá no meu Letterboxd, onde eu coloquei os 10 melhores filmes que eu assisti. O ranking em si não é muito relevante, mas eu recomendo bastante tudo que está lá. Mas falando do top 10 em si, os filmes que eu considero estar lá são os seguintes: Quero Ser John Malkovich, Antes do Amanhecer, Mishima, O Show de Truman, Pulp Fiction, Gigante de Ferro, Paris, Texas, Império Contra-Ataca, Possessão e Close Up. O Miguel me perguntou quais são meus mangás e animes favoritos. Na parte dos animes são Len, Kino no Tabi, o de 2003, Monster e Hunter x Hunter. E na parte dos mangás são One Piece, Emanon, Koku no Hito e Jojo como um todo, principalmente a parte 7. O Marcos Vinícius me perguntou por que eu gosto de trazer para o canal tópicos diferentes. Eu tento trazer para o canal coisas que eu curto bastante e eu acho que mais pessoas deveriam conhecer. Essa é a principal motivação pela escolha de muitos dos temas que eu apresento aqui. E também eu não curto não trazer nada de novo para os vídeos, então a maioria dos conteúdos que já foram apresentados por outros criadores brasileiros, muitas das vezes eu não tenho nada para acrescentar, então eu acabo não fazendo vídeos de temas mais comuns, digamos assim. Logo, eu sempre prezo por tentar pegar alguns pontos específicos dos meus interesses e transformá-los em vídeos. Muitas pessoas me perguntaram, inclusive o Lives Goes On, sobre a possibilidade de eu mostrar o rosto algum dia. Bem, isso é algo que eu não tenho uma resposta definitiva ainda. Eu tenho muitas inseguranças em relação a isso, então a balança pende mais para não. Afinal, meu conteúdo não demanda isso, então eu não preciso mostrar o rosto. Mas é possível que em algum momento o meu rosto se torne público, mas é bem improvável que eu faça um face review ou apareça nos vídeos. E agora a última pergunta veio do Facerugger, e em resumo ele perguntou se é muito difícil crescer no YouTube. E assim, crescer no YouTube é algo muito relativo e depende muito do seu tipo de conteúdo e qual é a qualidade que você apresenta nos vídeos. Na minha visão, eu acredito que uma hora ou outra você acaba viralizando, entre aspas. Por exemplo, você pega geralmente por vídeo 100 a 200 views em uma semana, e do nada você posta um vídeo que pega 10.000 views nesse mesmo período de tempo. E às vezes você não entende muito bem o porquê isso aconteceu, mas aconteceu. E pelo menos na minha experiência, parece que esse fenômeno acontece com todos os criadores uma hora ou outra. E isso geralmente acontece entre os seus 10 a 15 primeiros vídeos. Mas é claro que para alguns isso acontece antes e para outros acontece depois. E a partir desse momento é essencial você manter a consistência no seu canal. Assim é bem difícil você não conseguir espaço na plataforma. Então, resumindo tudo isso, a resposta é novamente depende muito. Mas eu sempre aconselho pelo menos tentar. O que eu aconselho é pelo menos ficar um ano produzindo conteúdo constantemente. E a principal dica que eu posso dar é simplesmente seja consistente. Foque em não ter grandes hiatos entre os vídeos, porque isso mostra para o público que você está levando o seu canal a sério e faz com que eles percebam que realmente vale a pena se inscrever e acompanhar o seu conteúdo. Então, se você tiver consistência e uma qualidade mínima de produção, é bem provável que você cresça sim. Lembrando que essa é a minha visão baseada na minha experiência, tanto como criador quanto como espectador. Eu nunca estudei o YouTube muito a fundo, então eu posso estar errado. Então eu acho que é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E também muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nessa trajetória. Esse período da minha vida não vem sendo um dos melhores. Principalmente por causa do grande sentimento de solidão que eu venho sentindo há muito tempo. Mas poder expressar todos os meus interesses no canal ajuda bastante. Além, é claro, de todo o carinho que vocês me dão. Tudo isso diminui um pouco esse sentimento que é bastante doloroso em alguns momentos. Mas enfim. Mais uma vez, muito obrigado por tudo. E a gente com certeza se vê semana que vem. Até lá, fiquem bem e até a próxima.